de procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. Aleluia! A dor de se chamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída e concluir que não existe mais o que fazer. Mas ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois ele tem poder. Ele te faz vencer. Se ele é o teu amigo, o teu nome é Jesus Cristo. Se foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Se foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição, quando ele disse Lázaro sai para fora, ele surpreendeu a multidão. Ele vai além da medicina, quando ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Seja o nome do Senhor. Ele tem a solução para tudo, aleluia. Mas ele vem aí e vem para decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois ele tem poder. Ele te faz vencer. Se ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Ele vai além da medicina, quando ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Se foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Se foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição, quando ele disse Lázaro vem para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina, quando ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Jesus, Jesus, ele ainda tem a solução. Jesus, Jesus, ele ainda tem a solução. Glória a Deus, aleluia, agradeço minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia! Por mais que seja difícil a situação, mas Jesus
sempre terá e sempre tem a solução. Aleluia. Jesus é o nome dele. Nós vamos estar ouvindo, né? A pastora Dalton vai pregar agora no ano que vem. Só o ano que vem que ela vai estar ministrando a palavra de Deus. Mas nesse ano nós vamos aproveitar, irmãos, isso aqui é relíquia. Pegar Erivaldo aqui, aleluia, né? Mas Jardiel é milagre, é provisão. A Bíblia diz: andai com sábio, porque também será sábio. Aleluia. Mas a Bíblia também nos dá um conselho, nos orientando: te afasta-te do tolo, porque o companheiro do tal terá aflição. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos ouvir o pastor Erivaldo. Aleluia. Queremos dizer, meu pastor, que o senhor tem liberdade aqui para pregar, sinta-se à vontade, faça de conta que aqui é a congregação que o senhor toma de conta que o senhor é pastor. Fique à vontade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Cumprimento a amada igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com a paz do Senhor. Graças a Deus. Me sinto alegre, né? Ao lado do pastor Isaías, homem de Deus, um homem a qual jamais se esquivou de pregar a palavra, de anunciar, propagar o evangelho do Senhor a tempo e fora de tempo, né, irmãos? E houve aqui uma pequena mudança de vaso, né? Eu estou aqui como motorista do meu irmão, né, que veio louvar ao Senhor, e a pastora Adalta, né, nos passou o cajado. Então mudou o vaso, mas o oleiro é o mesmo, né, irmãos? Que nós possamos estar atento e nesta noite ouvir a palavra do Senhor, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é uma palavra atual, uma palavra nova e sempre atual, é a palavra de Deus. Então, vamos ouvir Deus falar conosco nesta noite. Abramos a nossa Bíblia em segunda carta, segundo escreveu Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Vamos começar do versículo 6. Segunda carta que escreveu Paulo a Timóteo, capítulo 4, e o versículo 6 a seguir. Vamos dar início a partir do versículo de número 6. Todos encontraram? Leiamos. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Graças a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus que criou os céus e a terra, que nos conhece, que rascunha as nossas mentes, que sonda os nossos corações. Senhor amado, o trabalho é teu, a obra é tua, somos vasos, somos servo. Que o Senhor possa nos usar, ó Deus, que o teu Espírito Santo, ó Deus, que possa tomar a primazia desta mensagem, ó Deus. Posso, como diz Paulo, ó Deus querido e eterno, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Senhor amado, que o Senhor possa, ó Deus, usar grandemente, ó Deus amado teu servo, também o pastor Isaías em toda a sua carreira do dia a dia. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amados e queridos irmãos, nós vemos aqui uma situação, embora o apóstolo estava triste, um pouco deprimido,
pelo momento em que ele estava passando, a situação que o seu corpo se encontrava, frágil, debilitado, mas forte espiritualmente. Paulo, ali naquela prisão, ele estava simplesmente aguardando o momento da partida. Ele estava simplesmente esperando Cristo Jesus lhe tomar em seus braços. Por isso ele escreve aqui para Timóteo, dizendo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ele já estava vendo pelos olhos da fé que o Senhor iria lhe recolher a qualquer momento. Então ele escreve para Timóteo, animando Timóteo. Nós vemos na sua carta, fazendo com que Timóteo não viesse entristecer, mas que ele prosseguisse avante como um bom soldado, que ele possa dar prosseguimento no ministério do Mestre Cristo Jesus, com autoridade e poder, com ousadia, no ministério excelente, que Paulo tinha a certeza, a convicção, que Timóteo iria exercer um trabalho com excelência. Ele não tinha sombra de dúvida, por isso ele escreve para Timóteo, dando as orientações e fortalecendo na fé. Agora, quanto a ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Nós vemos aqui ele usando uma linguagem figurada de um soldado, uma linguagem figurada de um atleta, e também usando uma linguagem figurada de um mordomo, de um despenseiro, de um homem que zela e administra algo de valor, ou cuida de uma casa, de uma mansão, e é fiel em seu trabalho. E nós vemos aqui esses 3 fatores fundamental para que também um obreiro possa copiar, possa aprender, possa extrair lições preciosas de grande valor nesses 3 fatores mencionados aqui pelo apóstolo. E ele continua dizendo: desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Amados e queridos irmãos, nós sabemos que quando Paulo diz: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, ele está usando de fato, realmente, uma linguagem que muitas pessoas, ao ler esta frase, às vezes não entende, mas Paulo queria dizer: como um bom soldado, eu enfrentei a batalha aqui na terra, sem recuar, sem me esquivar. Como um bom soldado, eu fui um soldado que tive meus golpes certeiros no Evangelho. Como um bom soldado, eu arregimentei multidões aos pés do Senhor Jesus. Como um bom soldado, o celeiro foi grande de alma aos pés do Senhor Jesus, como um bom soldado. Mas por que Paulo se expressou dizendo: combati um bom combate? Nós sabemos que é um soldado experiente, um soldado que tem uma vasta experiência ao militar, ao combater, ao exercer uma função de um soldado especial. Nós sabemos que ele usa de diversas estratégias para salvar a sua vida e para vencer o seu oponente e destruir os seus argóis.
E nós vemos que, como Paulo era também um soldado experiente, disciplinado na palavra do Senhor, ele prestou um serviço como soldado de grande e suma excelência. Nós vemos que Paulo diz um bom combate. Mas por que combate? Porque o soldado que milita, que enfrenta o seu opositor, é o intuito de destruir, de dispersar, de eliminar ou afugentar, caso o seu oponente seja mais fraco, vulnerável. Ou ele se dispersa e é afugentado, ou ele é eliminado pelo um soldado que tem experiência. Mas ele se expressou bom combate, porque Paulo estava trabalhando visando o reino do céu, visando combater contra o poder das trevas, combater contra o príncipe das trevas, para arrancar vidas das mãos de Satanás, que embora mesmo as pessoas encontrando dificuldade, estavam sendo ceifadas, e Paulo combateu o combate, resgatando vidas para o reino dos céus. Por isso que ele se expressou dizendo: combati um bom combate, porque era um combate de vitória, salvando vida para o reino de Cristo. Não era um combate de destruir vida, muito pelo contrário, um combate de vidas, de almas para o reino do céu, trazendo no coração das pessoas paz, trazendo para o reino aqui na terra de Cristo Jesus a paz, trazendo a paz do reino dos céus para a terra, para muitas pessoas que precisavam, que estavam sofrendo, como disse Cristo Jesus, quando chegou, que olhou, Isaías já havia profetizado antes, muito de Cristo vir à terra. Ele já tinha dito: terra de Zebulon, terra de Neftali, junto ao caminho do mar, da além do Jordão, Galileia das nações, o povo que estava em treva viu uma grande luz, e os que estavam assentados na sombra da morte, a luz raiou. Assentado na sombra da morte, é como quem a pessoa estava à beira de um abismo, sem expectativa de uma vida futura, estava a ponto de um colapso, de perder a sua vida, a sua alma, na sombra da morte. É como quem alguém tinha aquela pessoa como refém, e a sua sombra estava sobre ele, e ali ele se encontrava frágil e vulnerável nas garras de Satanás. E Jesus chegou e arrancou aquelas vidas que estavam à beira do abismo profundo, que estavam à beira da sombra da morte. Jesus chegou e resgatou com poder e grande glória. Por isso que ele diz: estava à sombra da morte. E Jesus Cristo chegou e afugentou o poder das trevas, afugentou o poder do mal e decretou paz na terra, restaurando vidas de pessoas que viviam aprisionadas pelo maligno. Por isso que ele falou desta forma. E Paulo não era diferente. Paulo estava resgatando, como um bom soldado, como um bom soldado experiente, combatendo contra o mal. Ele estava arregimentando vidas para o reino dos céus, como um bom soldado e como um bom combate. Bom combate, porque um trabalho glorioso, um trabalho espiritual, salvando vidas para o reino dos céus. E ele disse: combati um bom combate. Como um soldado, ele venceu e foi digno de receber a sua coroa, e foi digno de receber a sua recompensa. Por isso que ele diz que aqui o Senhor Jesus é um justo juiz, e dará naquele dia, não só para ele, mas para todos quanto também amarem a sua vida. E nós sabemos que, como um soldado valente, todas as suas lutas foi vitoriosa, todas as suas batalhas tiveram bom resultado, todas as suas lutas foram lutas que tiveram bom êxito, porque ele teve
a convicção, a certeza que o seu empreendimento na luta naquela carreira era uma luta para a glória de Deus. Então, como um bom soldado, ele é digno de receber os seus distintivos, ele é digno de receber a sua coroa, o seu galardão ao chegar nos céus de glória. E nós vemos aqui: combati o bom combate, acabou a sua carreira. A sua carreira. Paulo estava mais uma vez fazendo uma ilustração com um grande corredor competindo ali uma Olimpíada, como alguém que está participando de uma corrida. E nós sabemos que a pessoa que está correndo, ele está correndo para receber lá na frente, chegar na linha de chegada primeiro, para receber uma coroa, a sua recompensa da grande carreira, do seu esforço como um competidor naquela carreira, para receber uma coroa. Mas a coroa que esse atleta enfrentava na sua carreira era uma coroa corruptível. A diferença que Paulo corria na obra do Senhor Jesus, sem parar, para fazer o trabalho do Senhor, enquanto era tempo, correndo, mas tendo certeza, pastor Isaías, que iria receber uma coroa, mas uma coroa de muitíssimo valor, que a traça e a ferrugem não ia destruir, porque era uma coroa incorruptível, uma coroa que jamais a natureza, jamais a ferrugem e a traça iria destruir, porque o seu investimento era um investimento melhor que todos nós temos que fazer, o investimento no reino do céu, porque no reino do céu é o melhor investimento que o cristão faz. Então Paulo corria dia a dia para levar a palavra do Senhor, para pregar o evangelho. Ali nós sabemos que ele iria alimentar as pessoas que estavam famintas de Deus, e Paulo corria para chegar a tempo, salvando as vidas antes que Satanás tragasse. Então a sua carreira era uma carreira vitoriosa para o bem do reino de Deus, salvando vidas para o reino do céu. Por isso ele corria como um atleta, mas um atleta de Deus, para conquistar almas para o reino do Senhor e receber uma coroa incorruptível. E nós vemos aqui que Paulo fala mais uma vez: guardei a minha fé. Porque que Paulo falou guardando a minha fé? Um mordomo fiel, que cuida de uma mansão, que cuida de algo de valor e guarda com alegria, com satisfação, com prazer, presta seu serviço de excelência, guardando com toda ousadia, com todo amor, com todo carinho. Assim Paulo guardou a sua fé. Paulo guardou o seu ministério com zelo. Paulo guardou o seu ministério preservando a sua reputação, conservando o seu exemplo de cristão. Paulo conservou a reputação de um verdadeiro servo de Deus, guardando a fé, guardando a sua carreira ministerial, entregando, vamos supor, entregando algo de grande valor para Deus, que era o dono. Paulo assumia o papel aqui de mordomo, de administrador, de servo. E sendo um servo fiel, ele chegou no fim da sua carreira, mas guardou a fé. Ele guardou a fé, simbolicamente aqui, algo de grande, muitíssimo valor. Ele foi um homem íntegro, foi um homem fiel e um homem zeloso. Que nós possamos fazer como Paulo, zelar o nosso testemunho, zelar a nossa fé cristã, ser um conservador do evangelho, porque nós aqui na terra, nós representamos Deus. Deus poderia muito bem ter enviado anjos para pregar o evangelho, mas Ele nos enviou. Somos representantes de Deus aqui na terra. Fomos escolhidos por Deus. Nós somos também o conservador
da palavra de Deus. Que esta palavra, embora foi perseguido por muitos, mas eles jamais vão tentar apagar a palavra, porque nós sabemos que a palavra é de Deus. A Bíblia nos diz que Ele é o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ninguém consegue apagar a palavra de Deus. Nós sabemos que quando Cristo Jesus nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para trás, para baixo, para tentar eliminar o dono da palavra. E nós sabemos que Cristo Jesus, Ele venceu porque o anjo do Senhor enviava a palavra certa em revelação para José, seu pai, para guardar bem o menino. E Jesus Cristo cresceu, embora sendo um grande profeta aqui na terra, sendo um grande juiz, sendo o maior advogado, sendo o mestre do mestre, sendo um médico por excelência. Jesus Cristo viveu em uma vida simples e humilde aqui na terra. A Bíblia nos diz, o profeta Isaías diz, que ele era experimentado no trabalho, homem de dores, homens que os homens escondiam o rosto dele. Jesus era um homem simples, humilde, mas nele tinha tanto amor, tanta serenidade, tanta humildade, tanto brilho, tanta coisa boa, tanta paz, que as pessoas não resistiam a olhar em seu rosto. O enviado de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o Galileu, nós sabemos que ele recebeu vários títulos, título que jamais alguém pode tirar. O Nazareno, porque viveu em Nazaré. E nós sabemos que Salomão chegou a dizer que ele era um jovem pregador, príncipe dos pregadores. Jesus Cristo, o dono da palavra. E Paulo aqui chega a dizer, às vezes tem pregador que diz, Paulo teve muita coragem, mas Paulo conhecia a sua pessoa, quando ele disse, seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Glória a Deus. Graças a Deus, que nós possamos fazer um esforço, sendo nós o representante de Deus aqui na terra, que nós possamos ser pessoas vigilantes para guardar a nossa reputação, para guardar o nosso testemunho, assim como Paulo guardou a sua fé, guardou o ministério, passou aqui para Timóteo, e ficaram tantos discípulos fazendo o trabalho que aprenderam com Paulo, trabalho de excelência. Ele deixou discípulos, fez muitos discípulos, e o evangelho do Senhor prosseguiu, porque um soldado não pode parar, um soldado tem que avançar. Paulo falou dessa forma, pastor Isaías, combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé, porque de fato, naquela época que ele foi preso, ali foi um instrumento usado por Satanás para prender Paulo, pensando que iria barrar a palavra do Senhor, pensando que iria impedir do evangelho avançar. Mas Deus tem uma estratégia e um plano melhor. Quando Paulo foi preso, o que Paulo fez? Pregou o evangelho para os presos tudinho, foram todos salvos, e depois escreveu várias epístolas, várias cartas, porque na Bíblia tem as epístolas e tem as cartas, e nós sabemos que essas cartas ainda hoje falam. Paulo está falando através de mim, Paulo já falou aqui através do pastor Isaías, e nós sabemos que Satanás pensou de prender Paulo, e Paulo iria parar de falar negativo. Deus usou Paulo, porque sabia, conhecia o potencial extraordinário de Paulo, que Paulo era um homem visionário, e ele jamais iria parar. Nós, como soldado de Deus, nós precisamos avançar, porque o nosso alvo não vai parar agora, porque nós ainda estamos soldados valentes com vigor, nós ainda somos soldados que tem disposição, nós ainda somos soldados com saúde, nós não somos soldado preso, já velho, debilitado e doente como estava Paulo. Paulo estava no fim da sua carreira.
Por isso que ele escreveu dessa forma. Mas eu não posso dizer que já combati o bom combate, que já acabei a minha carreira e vou guardar a fé. Não, eu ainda estou um homem novo, estou livre para pregar o Evangelho. O pastor Isaías não pode parar agora, ele vai parar se Jesus Cristo vier buscar a igreja hoje à noite. Aí o pastor Isaías vai parar, mas o pastor Isaías é um soldado que ainda vai avançar, que ainda tem um ministério pela frente. O triunfo do pastor Isaías ainda está na frente, porque ele ainda tem muitas almas para ganhar para o reino dos céus. Pastor Isaías ainda tem uma caminhada grande pela frente. O pastor Isaías ainda vai ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Ele não pode dizer que já combateu. Ele ainda está combatendo. Ele ainda está na guerra. Eu ainda estou na guerra. Eu ainda estou combatendo. A igreja está combatendo. A igreja está militando. A igreja está enfrentando. A igreja está enfrentando o império do mal. Porque Jesus Cristo nos deu esse poder. Jesus Cristo nos dá a vitória para enfrentar todo o poder do mal. Está nas mãos da igreja. O Evangelho está conosco. Nós somos as pessoas que dá prosseguimento o trabalho dos discípulos. Nós somos os discípulos da atualidade. Nós somos o discípulo atual. Então nós estamos combatendo, nós estamos na guerra. E a Bíblia nos diz, nós sabemos que Pedro escreveu dizendo: nós somos peregrinos e forasteiros. A nossa morada não é aqui. Pastor Isaías, o céu nos aguarda. O céu nos aguarda. Nós não somos daqui. Nós somos aqui, na verdade, estrangeiro. Nós somos forasteiros. A nossa morada não é aqui. Jesus, quando estava prestes a partir, que ele começou a orientar os discípulos preocupados, lá em João capítulo 14, Jesus olha para o discípulo e diz: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Na nossa linguagem, Jesus queria dizer: rapaz, não fique preocupado não, eu vou para o céu, lá tem muitas moradas, mas se por acaso faltar alguma morada, eu pessoalmente irei preparar, mas as moradas já estão prontas. Cristo Jesus breve vem buscar a sua igreja, e será o episódio mais filmado